Olá, pessoal. Vejamos aqui nossa segunda aula de matemática dentro do curso gratuito Enem, desta vez envolvendo função do segundo grau ou quadrática. Na videoaula 1, comentamos um pouco sobre as chamadas funções básicas. E lá vimos a função constante, a linear, a identidade e a função afim. A função do segundo grau, ou quadrática, geral, tem esta forma: y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais, e com a, obrigatoriamente, diferente de zero. O a pode ser um número real positivo ou negativo, mas aqui não poderá ser nulo, pois, se for nulo, vai zerar este termo, que chamamos de termo quadrático, e vai ficar só y igual a bx mais c, que é uma função afim, do primeiro grau. Os gráficos são representados por curvas chamadas parábolas. E aí, de acordo com o sinal do a, o a chamamos de coeficiente do termo quadrático, do x2. O b, coeficiente do termo linear. E o c, termo independente. Então, se a for positivo, dizemos que a concavidade da parábola é voltada para cima. Com a negativo, concavidade voltada para baixo. Na nossa análise gráfica, vamos considerar aqui a situação em que o A é positivo, portanto, concavidade voltada para cima, e comentar aqui alguns elementos importantes nesse estudo. O ponto C, que é o termo independente, corresponde à intersecção da parábola com o eixo vertical y. E isso ocorre quando x é igual a zero. Todo ponto sobre o eixo y, o x é zero. Assim como todo ponto sobre o eixo x, o y é zero. Então, aqui é a origem. E aqui temos as raízes ou zeros, que é justamente os pontos do eixo x, onde o y é igual a zero. A função, que é o y, ou f de x, questão de notação, é igual a zero. Bem, e não podemos confundir os zeros, as raízes, que são os pontos de intersecção da parábola com o eixo x, com o vértice, que no caso aqui é um ponto de mínimo, ok? Porque a parábola ela tem um limite inferior ou superior, dependendo da concavidade. Então, no caso aqui com A positivo, ela tem concavidade voltada para cima, então ela apresenta um ponto de mínimo, e este mínimo ocorre no vértice. E todo ponto no plano, ele é composto, é formado por um par de números reais, que é a abscissa e a ordenada. No caso aqui, x do vértice, a abscissa, e o y do vértice correspondente à ordenada do vértice. Ok? Então, não podemos confundir os zeros ou as raízes com este ponto, que é o vértice aqui. No caso aqui, como um ponto de mínimo por causa da concavidade. Então, reforçando, as raízes ou os zeros da função correspondem aos valores de x para os quais y é igual a zero, onde a função se anula. Ou seja, temos aqui a função y igual a ax2 mais bx mais c, o que implica é fazer ax2 mais bx mais c igual a zero, porque o y é zero, e aí estamos diante de uma equação do segundo grau. Logo,
quando desejamos encontrar as raízes ou os zeros de uma função do segundo grau, quadrática, implica em tentarmos resolver uma equação do segundo grau. E aí, podemos lançar mão do método mais geral, independente, né, da equação ser completa ou incompleta. Completa, né, estão presentes o A, B e C. Neste caso, sempre o A vai estar presente, diferente de zero. E nas incompletas, o B e ou C, né, são nulos. Mas o método de Bhaskara é geral, né, para completas e incompletas. E aí, no caso, implica em duas etapas. Né? O primeiro passo é calcularmos o tal do discriminante, o valor do delta, que é dado pela expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde a, b e c são, né, os coeficientes da equação. E aqui, uma vez calculando o delta, jogarmos nesta outra expressão, que vai dar justamente a raiz ou as raízes, caso existam. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E aí vamos ver as condições, né, envolvendo o sinal de A e do delta. Na situação em que A é positivo, já vimos, sempre teremos concavidade voltada para cima. Só que a partir do A maior que zero, 3 situações podem ocorrer. Ou o delta vai ser positivo, maior que zero, ou nulo, igual a zero, ou menor que zero. Conforme o caso, teremos duas raízes reais e distintas, que aqui estou chamando de x' e x2', para delta maior que zero. Para delta igual a zero, as raízes serão iguais, aqui distintas, diferentes, aqui iguais. E para delta menor que zero, a parábola não vai cortar o eixo x. Logo, não teremos raízes reais. Reforçando aqui, com relação a alguns termos, né? A gente pode chamar aqui, né, em que afirmar que a parábola é secante, porque corta, né, em 2 pontos o eixo x. Aqui ela é tangente, toca em um ponto só. Né? E aqui, digamos que seja externa, vamos dizer assim, a reta. Né? Mas aqui fica melhor, né? Colocarmos aqui como secante e como tangente. Esse aqui a gente deixa em aberto, na minha análise aqui. Então, A menor que zero, então situação em que a concavidade é voltada para baixo, não é? E também mais 3 situações. Delta maior que zero, positivo, então implica em 2 raízes reais e distintas. Delta igual a zero, raízes reais e iguais, situação de secante. A parábola toca o eixo x em apenas um ponto e aqui ela não toca. Né? É o caso em que delta é negativo, menor que zero. Ok? Bem, coordenadas do vértice. Da teoria, e partindo, né, da expressão da função, né, quadrática do segundo grau nesta forma, aqui reduzida, né, forma normal, temos aqui, né, x do vértice e y do vértice. Então, podemos lançar mão destas expressões para os respectivos cálculos. Então, aqui, x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a, lembrando que o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Ou é possível calcular, uma vez que tenhamos a função nesta forma, identificando a, b e c, simplesmente calcular apenas o x do vértice e o y do vértice, ao invés de lançar mão desta fórmula, jogar diretamente na função. Onde tem x, colocamos o x do vértice. Uma vez conhecida a função,
Então, podemos fazer este procedimento. Então, reforçando aqui, com duas observações. A primeira é que o ponto de máximo ou de mínimo, né, da função quadrática é o próprio vértice. Ok? Se é um ponto, devemos calcular o par. X do vértice, y do vértice. E o valor máximo ou mínimo da função, que é o y, né, o f de x, é o y do vértice. Ok? Então, distinguir é importante aí. O ponto, eu tenho que calcular o x do vértice e o y do vértice. Quando, né, precisarmos do valor máximo ou mínimo da função, ou vai ser máximo ou vai ser mínimo, uma coisa ou outra, a parábola, dependendo da concavidade, dependendo do sinal do A, né, o valor máximo ou mínimo da função é o próprio y do vértice. Conjunto imagem. Bem, aqui eu coloco o seguinte, que desde a primeira videoaula, que eu falei das funções básicas, intitulei como funções básicas, afim, linear, identidade e a função constante. Então, lá o conjunto domínio, que são os valores de x, são os reais, em todos os casos. E aqui continua. Então, domínio, conjunto dos números reais, né, aqui dentro do curso. Então, por momento, né, eu não falando nada, não detalhando o conjunto dos domínios, o conjunto domínio é o conjunto dos números reais. Ok? Então, até o momento, conjunto dos números reais. Em funções mais adiante, funções, a função logarítmica, né, funções, função exponencial, as funções circulares ou trigonométricas, as funções que necessitarem de uma discussão maior sobre domínio, né, terão seu momento. Então, aqui, a imagem, né, que é um subconjunto do contradomínio, né, aqui tem um limite. No caso das funções básicas, são retas, né, por exemplo, da função afim, y igual a x mais b, então reta, domínio e imagem reais. Aqui, como a função quadrática, a parábola que a representa, né, graficamente, ela tem um limite inferior ou superior, então o meu conjunto imagem é um subconjunto, né, do conjunto dos reais. Okay? Então, não vai pegar toda a reta real y, certo? A imagem pega uma parte. Então, nesse caso aqui, que eu tenho a situação de concavidade voltada para cima, a positivo, então, o mínimo do y é o y do vértice. Então, é daqui para cima. O vermelho aqui, a reta vermelha aqui, né, sobre o eixo total, eixo do conjunto dos números reais, pega aí, como notamos, uma parte. Então, a imagem é formada pelos valores de y reais, tal que y é maior ou igual a y do vértice. Então, é daqui, entrando esse valor, porque o intervalo é fechado, para mais positivo. Para cima, né? Positivo é y aí. Eixo y. E aqui o contrário, né? Y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a y do vértice. Então, aqui eu tenho máximo, né? E daqui para menos infinito. Para baixo, menos infinito. Ok? Então, há um limite para o conjunto imagem. Aqui, né, alguns exemplos, e que eu destaco aqui, por exemplo, o A aqui é 1. Quando eu não escrevo, o A é 1 e o B é menos 2. O C é 1. Veja onde a parábola está cortando o eixo Y, justamente no C. Ok? Agora, o A positivo, com cavidade voltada para cima. Ok. Agora, observem os sinais de A e de B. São contrários.
o A é 1, positivo, e o B é menos 2. Já aqui, o A e o B são ambos negativos. O A é menos 1 e o B menos 2, negativos. Então, quando os sinais de A e de B são opostos, o vértice da parábola se situa à direita do eixo Y, do eixo vertical Y. Enquanto, né, na situação em que são iguais, mais ou menos menos, como o caso aqui, o vértice é localizado, esse ponto aqui, né, é localizado à esquerda do eixo Y. Ok, pessoal? Importante essa observação. E aqui, fiz questão de botar um exemplo com B igual a zero, porque não tem o termo em x. Quando não aparece o termo em x, temos aqui só o A, que é 2, e o B, que é 1. Mais uma vez, a parábola cortando no 1, o eixo Y, dá o valor do C igual a 1. Com cavidade voltada para cima, o A é 2, positivo. Certo? E aí, veja que o vértice está sobre o eixo Y. Então, à direita do eixo Y ocorre quando os sinais de A e B são contrários, opostos. À esquerda do eixo Y, o vértice, né, ocorre quando os sinais de A e B são iguais. E aqui a situação em que B é igual a zero, o vértice localiza-se sobre o eixo Y. Para finalizar, vamos ver 3 exercícios do Enem, envolvendo função quadrática. Uma empresa vendia, por mês, 200 unidades de certo produto ao preço de R$ 40 a unidade. A empresa passou a conceder desconto na venda desse produto e verificou-se que a cada real de desconto concedido por unidade do produto implicava na venda de 10 unidades a mais por mês. Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto por unidade do produto deve ser igual a... Para a resolução, definimos aqui o y, que vai ser a função, como faturamento mensal da empresa. O x, né, sendo igual ao número de descontos no valor de R$1 aplicados à unidade do produto. Então, o número de descontos. Ok? Montando o faturamento, em função de x, temos. Então, faturamento, né, vai ser o preço unitário vezes a quantidade. Ok? Então, inicialmente, o preço da unidade era de R$ 40 para uma venda de 200 unidades mês. Certo? Então, o lado esquerdo aqui, quer dizer, produto aqui, esse fator aqui à esquerda, né? De 40 menos x vezes 1 corresponde à quantidade. Então, um aumento de 10 unidades, né? E aqui ocorria uma diminuição de R$1 aqui, né? Ok? Como ele fala aqui. A cada real de desconto concedido, né? A cada R$1. Então, x é o número de descontos de R$1, como definimos aqui. Ó. Número de descontos no valor de R$1 aplicados à unidade. Então, aqui somamos 200 mais 10x, né? O faturamento aumenta quando cai, não é? Quando se dá um desconto, quando cai o preço, não é, da unidade do produto. Então, 200 mais 10x, que multiplica 40 menos x vezes 1. Estou colocando aqui o 1, né, escrevendo mesmo para explicar que é R$1 aqui, e o x, multiplicando, é a quantidade de descontos neste valor que é dado. Então, o próximo passo aqui é eliminar os parênteses. Então, 200 vezes 40, 8.000. 200 vezes menos x, menos 200x. 10x vezes 40, mais 400x. E 10x vezes menos x vai ficar menos 10x ao quadrado. Arrumando aqui a função, arrumando a casa, colocando na forma
AX2 mais BX mais C, temos aí que o A é menos 10, né, o coeficiente do termo quadrático, B, o coeficiente do termo linear 200 e o termo independente 8.000. Então, trata-se, portanto, de uma função quadrática do segundo grau e a abscissa do vértice, x do vértice, associada ao faturamento máximo, é dada por. Então, x do vértice, podemos calcular, aplicando a fórmula, menos b sobre 2a. Né? Então, observe que ele fala em obter o faturamento máximo. E aí, pede-se o valor do desconto por unidade do produto, que leve ao faturamento máximo. O faturamento é o Y, né, que no caso aí máximo seria o Y no vértice, mas aqui ele pede, não é, o valor do desconto. Então está associado com o X do vértice, já que o X é a quantidade de descontos, né, no valor de R$1. Então, jogando na fórmula, com A igual a menos 10 e B igual a 200, chegamos ao valor de 10. X do vértice, né, substituindo, menos 200 sobre 2 vezes menos 10, menos 200 sobre menos 20, menos com menos na divisão dá mais, 200 por 20 dá 10. Então, para finalizar, assim, como, né, neste caso são necessários 10 descontos de R$1, né, cada, para que o faturamento seja máximo, temos que o valor total do desconto corresponde a R$10. 10 descontos de R$1. Ok, pessoal? Letra B para esta questão. Na segunda questão, temos o proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$10.000 com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento com a venda dos ingressos em função do número de pessoas é dada por. Então, aqui nós temos, de acordo com o texto, podemos escrever que o faturamento no dia considerado é dado por. Então, temos aqui, né, 10 mais 2 vezes x, que multiplica P, e chamemos esta expressão de 1 aí. Então, temos aqui os R$10 mais 2 vezes, né, o x aqui, né, multiplicando tudo isso, P. Faturamento é o valor, né, unitário vezes a quantidade, certo? Então, aqui eu explico. X representa o número de aumentos de R$2 a partir de R$10. Então, por outro lado, também temos que P é igual a 1.000 menos 40x. Expressão 2 aqui. Né? Agora, vamos isolar o x em 2 e vamos substituir em 1. Então, P aqui igual a 1.000 menos 40x, passando 40x para o primeiro membro, fica igual a 1.000 menos P, portanto, x é igual a 1.000 menos P sobre 40. Então, colocando o faturamento em termos de P, eliminando-se aqui a variável x, vem aqui na expressão 1, substituindo na expressão 1, né, onde tiver x, vamos colocar 1.000 menos P sobre 40. Então, 10 mais 2 vezes 1.000 menos P sobre 40, vezes P. Cancelando 2 com 40, simplificando, fica 1 em cima, no lugar do 2, e 20 no lugar do 40. Então, 10 mais 1.000 menos P sobre 20, vezes P. Para finalizar, continuando, né, 200 mais 1.000 menos P sobre 20 vezes P.
que, né, tiramos o MMC, mantendo o 20 no denominador, então fica 200, mais 1.000 menos P, né, reduzindo 200 com 1.000, 1.200, menos P, sobre 20 vezes P. E aqui, separando P fazendo distributiva, fica 1.200P sobre 20, menos P ao quadrado sobre 20, e simplificando, 1.200, né, por 20 aqui, vai ficar 60P, menos P ao quadrado sobre 20. Só colocando o P ao quadrado na frente, menos P ao quadrado sobre 20, mais 60P. Resposta, letra A. E para finalizar, essa questão aqui, mais rápida, que diz: a temperatura T de um forno, em graus centígrados, é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T, né, o T maiúsculo aqui é a temperatura, e o T minúsculo o tempo, igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos, o tempo dado em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, também é um problema aqui, né, de máximos e mínimos, aqui no caso, né, mas precisamos entender aqui o seguinte. Observe. De acordo com o texto, desejamos calcular o tempo mínimo de espera, o T minúsculo, né, para T de T igual a 39 graus Celsius. Ok? Então, aqui é um tempo mínimo, certo? Então, porém, não vai corresponder ao x do vértice. O T minúsculo aí, de tempo, né, que faz aqui o papel do x, não vai, neste caso, corresponder ao x do vértice. Por quê? A concavidade da parábola é voltada para baixo. Aqui o A é menos 1/4, coeficiente de T2. Ok? Então, aqui é igualar a expressão, né, a 39 graus e encontrar este tempo. Ok? Então, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, igual a 39, que é o T de T. Menos T ao quadrado, tirando o mínimo, que é 4, vai ficar mais 1.600. E 39 vezes 4, 156. Menos T ao quadrado igual, né, isolando-se o T ao quadrado, menos 1.600 mais 156. Menos T ao quadrado igual a menos 1.444. Multiplicamos por menos 1, já que o primeiro membro é negativo. Trocamos o sinal de todos os termos, só que queremos T está ao quadrado, vamos extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada dá 38 minutos. Letra D como resposta para esta questão do Enem. Ok, pessoal? Então é isso. Temos aqui a nossa videoaula 2, envolvendo função do segundo grau. Aguardem novas videoaulas. Lembrando aqui no canal também que, além de matemática, vocês podem acompanhar teoria e exercícios para o Enem, também para física e química. Desejo a todos sempre bons estudos. Se possível, inscrevam-se no canal, apoiando no meu projeto do curso gratuito Enem em matemática, física e química. Até a próxima videoaula e um abraço a todos.